Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico, e nós estamos dando continuidade ao livro, à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Vamos retomar na página 106, O Círculo. E lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, e todos os encontros ficam gravados e estão disponíveis no canal do Hamilton Plácido da Rosa no YouTube. Nós estamos caminhando para o final da leitura desse livro, então já abrimos uma enquete no Facebook, no grupo de Direito Sistêmico, grupo de estudos, e lá, quem tiver interesse, mesmo que assista só as gravações, pode votar no livro ou indicar algum livro que esteja relacionado com a constelação familiar. No momento, o livro que está na frente é Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger, tá bom? E, sem mais delongas, Cleusa, ou melhor, deixa eu terminar, né? Não concluí. Hoje temos como leitora a Vera, e estamos sob a orientação da querida Cleusa. Passo para você a palavra, Cleusa. Obrigada, Helena. Boa noite para todos que estão presentes. Olá para quem vai assistir depois, né? E vamos dar continuidade à leitura desse livro e tentar refletir um pouco sobre os ensinamentos, né, que o Bert nos deixou, que eu acho que isso faz toda a diferença na vida da gente. Pode começar a leitura, Vera. O círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que seguia por um trecho do mesmo caminho: diga-me, o que importa para nós? O outro respondeu: o que importa, em primeiro lugar, é que nossa vida dura algum tempo. Quando ela começa, muita coisa existia antes, e quando termina, retorna à multiplicidade anterior. Quando um círculo se fecha, seu fim e seu início são uma coisa só. Assim também, o que vem depois da nossa vida se liga sem emenda ao que era antes, como se no intervalo não tivesse havido tempo algum. Assim, somente agora nós temos tempo. É importante, além disso, que o que realizamos no tempo foge de nós, juntamente com ele, como se pertencesse a um outro tempo. E como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos como simples ferramentas, usados para algo além de nós e postos de lado outra vez. Quando somos dispensados, nos consumamos. O perplexo perguntou: se nós, com o que realizamos, subsistimos e acabamos, cada qual ao seu tempo, o que importa quando o nosso tempo se fecha? O outro respondeu: o que importa é o antes e o depois como idênticos. Então se apartaram seus caminhos e seus tempos, e ambos pararam e refletiram. Ambos pararam e refletiram. Daí agora, para nós, essa reflexão, porque é um poema que é tão filosófico, né? E essa simbologia do círculo que ele traz, né? O tempo, é como se a nossa vida aqui, materializada, não significasse nada, né? O que importa é o antes e o depois. E um símbolo que eu acho super interessante, que ilustra um pouco isso que ele fala, é aquele símbolo chamado, acho que é Ouroboro, que é a serpente engolindo o rabo. Então, quando algo termina, a gente pensa que termina, está tendo um novo início, né? Então, é sempre uma eterna
Eterno círculo é uma coisa, não sei nem com que palavras, né? Aquela eterna circulação. É como se nada tivesse começo, nem tivesse fim. É uma coisa que pega muito para mim isso, né? Tanto assim, o que importa é o antes e o depois. O que a gente está fazendo agora foge no tempo, da mesma forma que o tempo foge de nós. Eu não sei para vocês como que pega isso, essa simbologia do círculo, né? Se para alguém tem uma visão diferente. Para você, Eurico, como pega isso? Então, boa noite a todos. Eu acabei de chegar agora, né? Então, eu acabei de entrar na sala agora. Mas outro dia eu estava assistindo um documentário, né? Tem na Netflix, que chama O Segredo dos Neandertais. É um documentário em que eles foram fazer algumas pesquisas, né, voltadas para tentar entender o porquê a espécie dos Neandertais que conviveram junto com o Homo sapiens, que eles tinham desaparecido, né? E é interessante, né, que eles descobriram numa caverna na França, eu não me lembro o nome da caverna, mas o documentário tá ali na Netflix para quem quiser assistir. E eles encontraram dentro dessa caverna, que tem lá milhões e milhões de anos, né, a presença dos Neandertais, né, e de círculos, né? Então, a pessoa que estava fazendo a escavação era uma mulher, ela fala assim, que aquilo leva a compreender que desde sempre, né, os círculos tiveram essa representação meio que espiritual, né, que é sempre daquilo que está dentro e está fora do círculo. Olha que interessante, tem um trechinho que está lá, fala bem isso, essa representação daquilo que está dentro e aquilo que está fora do círculo. E que talvez aí possa ter sido o início dos primeiros movimentos, dos primeiros surgimentos das religiões, dessa compreensão, aquilo que está dentro e aquilo que está fora, porque todo o nosso universo, ele é circular, né? Tudo tem essa fórmula circular. Então, para mim, me lembrou muito esse trechinho desse documentário, né? Que os círculos, né, como a gente fala de círculo, aquilo que sempre teve presente nas experiências nossas, né? Dos nossos ancestrais sentarem em torno de uma fogueira para conversar, para resolver problemas, para falar sobre o dia a dia, para tomar decisões. Então, para mim, o círculo tem essa conotação sempre, né? E uma coisa interessante, né, que ele está sempre em torno de um ponto, né? Então, todo Uhum. ciclo tem um centro. E dentro dos símbolos Adinkra, não sei se vocês já ouviram falar nos símbolos Adinkra, eles têm uma imagem que são 3 círculos, que eles colocam como a suprema magnitude de Deus. Seria a simbologia dentro da simbologia Adinkra. Os Adinkras foram povos africanos que vieram para o Brasil. Assim, eles eram ágrafes, né? Eles não tinham a escrita do europeu, mas eles tinham toda uma comunicação em símbolos, né? Então, tem várias coisas que envolvem símbolos, mas o que chama mais atenção são 3 círculos concêntricos, né? Que acaba tendo a trindade, são 3 em torno de um ponto, e que eles chamam de a suprema. Não, deixa eu olhar, que eu acho que eu tenho um livro aqui que fala sobre, né, sobre os símbolos. Uhum. Eles são 3 círculos concêntricos, né? Que na linguagem deles, a palavra que eles usam é Rene, e é o símbolo da
supremacia e da onipotência de Deus. Então, essa coisa do círculo estar em torno de um ponto sempre, né, faz parte de várias culturas, né? E de estar ligado com essa coisa da grandeza mesmo, né? Da perfeição. Então, assim, em várias culturas você vai ver o círculo como símbolo de perfeição, né? Mas aqui o Bert traz essa coisa, né, do tempo, o círculo relacionado ao tempo. O que interessa? O que veio antes, o que veio depois, o que está no meio é como se desaparecesse, né? Então, eu quis que a gente parasse um pouquinho aqui, porque agora vem uma constelação, né? Depois ficaria muito longe para a gente tá voltando. Só, antes da gente seguir, estou me lembrando também de uma outra fala até o final da reunião. Eu acho que eu vou lembrar quem é que teve uma fala, que fala sobre evolução, né? E ele fala mais ou menos assim, eu não lembro as palavras exatas, né? Que fala sobre essa circularidade da vida, né? E fala que assim, que continuaremos a evoluir e a cada evolução a gente retorna ao começo. Só que a gente vai experimentar esse recomeço de uma forma diferente. Eu vou tentar descobrir quem é que falou, teve um pensamento nesse sentido, teve uma fala nesse sentido, mas fala sobre nosso crescimento, a nossa evolução, essa coisa circular que é a nossa vida, né? Que você não tem fim e você não tem, eu acho que chama ponto de partida, se eu não me engano. Que a cada círculo completo da nossa vida, a gente retorna ao ponto de partida e nós vamos experimentar esse ponto de partida de uma forma diferente, né? Então, estou me lembrando dessa fala aí. Então, dentro da teosofia, eles colocam mais ou menos isso, que a gente tem, seria um ciclo, né? No final desse ciclo tem, como seria? Tem um dia, depois você tem um pralaya, que eles falam, tem um momento de descanso e depois retoma. E nesse retomar, você começa com o primeiro momento, como se estivesse trazendo tudo o que veio antes para o momento atual. E daí continua a evolução. Então, assim, são movimentos circulares, onde sempre, num começo, você retoma toda a experiência de quem veio antes e segue dali para frente. Oi, Regina. Oi, boa noite. Custei a achar o link para entrar. Depois daquele dia da invasão, você entrou e depois você não voltou mais? Não tentei mais. Foi hoje só que eu estou tentando desde as 8h15 É. entrar. Regina, tem lá no Facebook e tem no Telegram. Ah, tá. No Facebook tem o link, mas o link quando a gente aperta, não acessa, não entra. Qual? Eu tive que copiar para colocar lá no navegador e aí anotei a senha. Estranho. Eu vou rever isso então. Obrigada por avisar. Eu Foi ia para trabalhar. fazer essa observação, que às vezes quando a gente entra direto no Zoom, acaba sendo mais rápido, né? Daí você tem que ter a senha para poder estar acessando. Mas seja bem-vinda, estava com saudades. Muito obrigada, eu também. Então, alguém tem mais alguma colocação ou a gente vai dar sequência na leitura? Tá, Lelê? Bom, conforme vocês foram falando, e aí, quando eu penso nessa questão dessa evolução, é olhar para nós, né? Até no nosso organismo, porque como a gente pensa sei lá, nasci, cresci e a gente vai ter uma vida aí longa, a gente não percebe esse movimento circular que acontece com a gente todos os dias, né?
Então, quando a gente observa também a natureza, o nascer do sol, e aí eu pelo menos presto atenção nisso quando às vezes você vê aquelas gravações que eles fazem em movimento lento, né? Então, quando você vê o pôr do sol, quando você vê bem devagarzinho, até nas nossas células. Então, todo dia a gente está nesse movimento circular e a gente não percebe, que ele até cita aqui sobre o início, né? Quando termina um círculo, começa outro. Se a gente for pensar nas nossas células, é sempre isso, né? Tá findando um, e começando o outro, mas é tão sutil que esse movimento é totalmente imperceptível para nós, né? E é o que a gente está evoluindo todos os dias, né? Todo dia a gente está com um término e um recomeço diferente. E quando a gente se posiciona como uma pessoa, é como se a gente ainda fosse o mesmo, né? A mesma pessoa, não mudou nada, né, na nossa célula. Interessante. A gente não se dá conta que as nossas células praticamente se renovam todos os dias, que a gente se renova todos os dias. Só que isso é tão automático que a gente não valoriza, né? Que tem algo dentro da gente, tem algo em movimento, né? Tem algo maior que a gente não sabe o que é, né? Porque como que explica que só respirando eu tenho a vida? Se eu parar de respirar, eu não tenho a vida. O que que tem no ar que mantém a gente em vida? E que ajuda nessa renovação constante, né? Então, assim, aqui dentro do poema, quando ele fala, quando um círculo se fecha, seu fim e seu início são uma coisa só, né? Então, assim, é algo que eu acho assim, muito interessante. Assim também o que vem depois da nossa vida se liga sem emenda ao que era antes, como se o intervalo não tivesse havido tempo algum. Mais alguém? Então, vamos continuar a leitura. Exemplo, eu sou um russo. Do curso Cresça e Floresça, Querida Criança. Idstein, Alemanha, 2004. Esclarecimento. Trata-se de um rapaz hiperativo de uns 16 anos e de seus pais. Hellinger convida a mãe para sentar-se ao seu lado. Ao lado dela, sentam-se primeiro o pai e depois o filho. Hellinger para o grupo. Quando olho para os três, onde está o problema? Apontando para a mãe. O problema é com ela. Ambos se olham. A mãe assente com a cabeça. Helen para o grupo. O filho ficou logo aliviado. O filho ri. Helen para a mãe. A pergunta é esta. Posso trabalhar com você? Mãe, sim. Helen, preciso de licença para isso, mas vou agir com cuidado e prudência. Aconteceu algo especial em sua família de origem? Mãe, meu pai faleceu cedo. Era um apátrida. Nasceu de uma família russa, de origem judaica. Seus pais tiveram seus bens confiscados. Foram separados e banidos. Meu pai passou muito tempo num campo de trabalhos forçados. Depois entrou para o exército e foi assim que ele veio para a Alemanha. Nunca mais viu sua família, nem a mulher com quem se casara na Rússia. Hellinger. Naturalmente, isso causa um grande impacto. Mãe, seu pai suicidou-se e sua mãe morreu de fome no cerco de Leningrado. Hellinger. Também havia filhos na família que seu pai deixou? Mãe, isso eu não sei. Minha mãe sabe, mas nós não sabemos. Hellinger.
Seu filho representa essa criança que foi abandonada. O filho ouviu atentamente e aliviado. Helen para o grupo. Naturalmente, não tenho informações precisas, mas é a imagem que faço. Hellinger coloca em cena, face a face, o filho da cliente e o representante de um filho que teria sido abandonado. O rapaz está inquieto. A criança abandonada chora. Ele olha para o chão e cobre o rosto com as mãos. Hellinger coloca ao lado do rapaz um representante de seu avô materno. A criança abandonada encolhe a cabeça e comprime o corpo com os braços. A mãe, sentada ao lado de Hellinger, mantém seus braços na mesma posição. Hellinger para o grupo. A mãe exibe a mesma postura da criança abandonada. Vocês estão vendo? Para a mãe do rapaz. Coloque-se ao lado de seu filho. Ela se posta junto do filho. O pai dela se afasta um pouco. Hellinger para o grupo. O filho ficou aliviado quando a mãe ficou junto dele. Muito aliviado. O rapaz move as mãos nervosamente e fixa o olhar no chão. Hellinger introduz uma representante da mãe da criança abandonada e a coloca junto dele. A mãe do rapaz solta um profundo suspiro. A mãe da criança abandonada olha para cima. Seu filho se abaixa até o chão, cruza os braços e pousa a cabeça sobre os pés dela. Hellinger para a mãe. Aproxime-se da mãe de seu irmão abandonado, bem devagar. Ela se aproxima da mãe da criança abandonada e para a uma certa distância. A criança abandonada se deita de costas e abraça com a mão esquerda as pernas de sua mãe. O rapaz está muito inquieto. As duas mães se aproximam uma da outra. Dão-se as mãos. A mãe do rapaz enxuga as lágrimas do rosto. A mãe da criança abandonada toma a criança nos braços. Ambas se abraçam alternamente. Depois de algum tempo, as mães relaxam o abraço. Hellinger coloca a mãe do rapaz ao lado da mãe de seu irmão abandonado. Elas se olham. Hellinger para o rapaz, quando vê que ele quer ir para sua mãe. Vá. Ele vai até sua mãe, acaricia seu rosto e a abraça carinhosamente. A mãe da criança abandonada dirige o olhar constantemente para o seu filho. Depois de algum tempo, o rapaz se solta de sua mãe. Ele fica diante dela e ambos trocam sorrisos. Hellinger para o rapaz. Diga à sua mãe, eu sou um russo. Filho, eu sou um russo. Ele troca sorrisos com a mãe. Hellinger para o filho. Como você está agora? Filho, estou bem. Hellinger, exato. Agora você tem o seu lugar. Já não é uma pátrida. Creio que posso deixar assim. Para os representantes. Obrigado a todos. A mãe enxuga as lágrimas do rosto. Mãe e filho se abraçam. O pai respira fundo. Os destinos. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer algo sobre destinos. O que a mãe contou sobre os destinos em sua família foi incrível, se atentarmos bem. E também pudemos ver que esses destinos continuaram atuando por várias gerações. Aqui abordei apenas algumas coisas. Na verdade, apenas um ponto. Mas isto basta para aliviar o rapaz e, naturalmente, a mãe também. Para o filho, você está sorrindo agora. É lindo ver isso. Para o grupo, somos tentados a considerar mal esses destinos, a lamentar os que tombaram na guerra, e também o pai, que foi um soldado russo. Para a mãe, ali certamente aconteceu algo ruim,
também do lado dele. A gente pôde ver isso aqui. Ele não se soltou à toa para o grupo. Agora podemos verificar o que se passa conosco quando lamentamos esses destinos. Por exemplo, quando temos pena da avó que morreu de fome em Leningrado, do avô que se suicidou, da mulher e das crianças que foram talvez abandonadas. Mas que se passa em nossa alma quando temos pena? Ficamos mais fortes ou mais fracos? Fomos educados, inclusive pela religião, para compadecermos. O que acontece exatamente quando temos pena? Acusamos alguém, acusamos Deus, ou quem esteja em seu lugar. Dizemos: como pode acontecer algo assim? E olhamos essas pessoas como se tivessem tirado uma sorte má em comparação com a nossa. Agora, quando nos colocamos ao lado dessas pessoas, ao lado dessa avó, desse avô e de todos os outros, da mulher e da criança abandonadas, sentimos-nos maiores ou menores que eles? Como nos atrevemos a chamar de maus esses destinos, como se tivéssemos o direito de julgá-los, e como se soubéssemos o que é bom e o que é mal? Aqui vamos um pouco além de nossas ideias, que aprendemos em certas escolas de psicoterapia, ou ainda da psicologia, da pedagogia, ou mesmo da filosofia. Elas nos aprisionam a ideias que nos impedem a compreensão desses destinos e de sua grandeza. Aqui podemos transportar-nos a um outro nível e, a partir daí, aceitar tudo da maneira como é, sem distinções e sem emoção. Simplesmente assim. Então, nos mantemos num nível espiritual de força. Somente a partir daí podemos nos defrontar com esses destinos em momentos decisivos e até mesmo, com nossa simples presença, contribuir para o melhor. Vamos dar uma paradinha. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, né, de vocês aqui nessa constelação, nesse relato, para vocês verem que era um tempo onde o constelador interferia né, na constelação. Ele ia colocando os elementos, né, que nem o Hellinger colocou vários elementos durante a constelação. Né? Ainda não era o tempo que ele esperava o movimento acontecer, ia por si só. Né? Então, quando a gente vê a constelação hoje, é muito importante a gente ter conhecimento dessa evolução, desse caminho. Né? Ele colocava, lógico, que o Bert, assim, eu tive com o Bert numa época, essa primeira vez que eu conheci ele fazia aquelas constelações rápidas, 5, 10 minutos, ele terminava uma constelação, às vezes com uma palavra. Então, era uma coisa assim que você ficava olhando e pensava, meu Deus, como é que ele chegou nisso? Como que ele sabe isso? Né? Mas ele centrava, a pessoa sentava do lado dele, ele dava um tempo, ele sentia aquilo, e de repente ele falava uma palavra. E com isso, a gente já via mudança na pessoa que estava sentada do lado. Né? E também, lá no começo, eles falavam assim, a gente só faz 2 constelações na vida. Uma da nossa família de origem e a outra da nossa família atual. Não se falava, tipo assim, eu vou constelar um tema que eu tenho, que está me incomodando no momento. Então, era assim, né? Tipo assim, a gente faz 2 constelações, a gente constela a nossa família de origem, coloca em ordem,
e depois a gente constela a família atual que a gente constituiu depois, né? Então, teve uma mudança nesses últimos anos, assim, muito grande dentro disso. Por isso que a gente não pode parar de estudar e de estar acompanhando o que acontece. E daí ele traz à tona para a gente estar refletindo a importância dessas inclusões e a importância da gente aceitar os destinos de quem veio antes de nós, sem julgamento, né? Sem pena. E isso é extremamente difícil quando a gente olha para as histórias, né? A história da evolução da humanidade. Você não julgar, não condenar. Então, são coisas que a gente tem que estar refletindo muito sobre isso que ele traz aqui, né? Dessa coisa de somos considerados a julgar maus e bons, que meu destino é melhor ou pior do que desse ou daquele, em vez de olhar todos como iguais, né? Não sei, alguém tem alguma colocação sobre isso? Sobre Bom, isso eu que ele posso já fazer uma colocação? pode. Eu não estou achando aonde levantar a mãozinha no meu computador aqui, por isso que eu estou. Mas, assim, para mim foi muito interessante essa reflexão do efeito da pena, da dó, da pena. Porque quando a gente olha com pena e com dó para uma pessoa, para mim, vem essa conotação de que a gente está olhando para a pessoa como uma vítima, né? E quando a gente olha para as pessoas como vítima, quando a gente coloca ela nessa posição, nesse lugar de vítima, a gente só proporciona que novos ofensores venham para esse sistema. Então, eu acho que a gente pode pensar em trocar esse sentimento, né? Quando a gente tem pena, tem dó do destino difícil de uma pessoa. Eu acho que a gente pode trocar, pensar em substituir essa dó, essa pena, por um sentimento de admiração, por exemplo. Porque se a pessoa está passando por uma experiência difícil e ela está enfrentando um momento difícil, eu diria assim, penso assim, ela merece mais admiração do que dó, do que pena, de que vai colocar ela para esse lugar de vítima. Então, achei muito interessante esse trecho que o Bert fala sobre o efeito da pena em relação a outra pessoa, né? Então, seria isso que eu posso compartilhar nesse momento aí, a reflexão que surge para mim. É muito importante a gente olhar para a pessoa que está vivendo uma situação, vamos dizer, uma situação pesada, e ver a dignidade que ela tem para viver aquele momento, né? Em vez da gente olhar e ter pena. A gente olhar a força que ela tem para estar passando por aquilo. Como eu reagiria se eu tivesse que estar nessa situação, né? Então, assim, me chama muita atenção aqui, como eu moro no litoral, a gente tem muito morador de rua. É assim, vocês não fazem ideia como tem morador de rua. E você está andando, eles, antigamente, quando era criança, ou sei lá, os moradores de rua, quando ia dormir, eles procuravam um local meio abrigado. Aqui não, você está andando, você tem que desviar na calçada, porque é como se eles tombassem na calçada para dormir, né? Então, você passa e você olha, fica pensando como ele tem força para poder continuar na vida nessa situação, né? Então, assim, o que me levou a ter essa mudança de olhar foi o conhecimento das constelações, porque antes eu olhava e tinha pena.
Daí você para, eu passo por eles e fico pensando, meu Deus, são filhos de Deus como eu. E, no entanto, eles têm força para suportar uma coisa que eu não sei se eu suportaria, se eu conseguiria suportar. Né? Então, essas são coisas que a gente tem que estar refletindo muito sobre isso. Né? E o porquê desse aumento, né, de pessoas sem condições de viver de uma forma que a gente considera digna. Né? Fala, Helena. Leusa, eu lembrei de uma situação, né, onde eu morava, tem um centro lá que eles atendem, né, comunidade carente de uma cidade, e eles pegam muita doação de roupa, de N coisas. E então, o que que eles comentaram, que eles perceberam para manter essa dignidade desse pessoal? Eles pegam um dia lá, um final de semana, eles fazem uma feira, e às vezes eles colocam um produto, sei lá, uma roupa, e colocam tipo assim, a R$ 1, a 30 centavos, e deixavam elas escolherem. Porque eles falaram assim, quando você pega uma roupa e fala, ó, tó para você, às vezes aquilo ali não é o que a pessoa gosta. Então eles perceberam que isso, quanto isso ajudava a dignidade deles olharem numa banca lá e falar assim, ah, eu quero esse, e poder pegar nem que fosse 10 centavos e pagar, sabe? Então esse foi uma das coisas que na fala de vocês me lembrei disso que eles relataram. E uma outra coisa que eu acho interessante, aí já falando do campo das constelações, o quanto a gente consegue, através das vivências, e quando a gente é representante, a gente experimentar esses papéis, né? E ajuda a gente a sair desse julgamento. Eu estava em treinamento esse final de semana com o Renato Bertatti, e aí teve um rapaz que deu um relato em que ele tinha, acho que era o pai, sei lá, alcoólatra, e que uma vez ele pôde vivenciar no campo, ele representou um alcoólatra, e o quanto ele percebeu que ele achava que isso era uma fraqueza, o quanto ele percebeu como representante, o quanto a pessoa era forte, porque ele disse que uma pessoa foi representante, não lembro do que, a pessoa era muito grande comparada com ele fisicamente, e disse que montou nas costas dele, e ele, como alcoólatra, falou assim, não, eu suportei. Então, muitas vezes, essas pessoas com destino difícil, a gente acha que, né, não tem, é um fraco, né? E eu lembro que, eu não sei se foi em livro do Bert ou se foi em vivências que eu tive, o quanto essa pessoa era forte para segurar que esse destino não fosse adiante, né? De repente, para uma outra pessoa da família. Então, eu acho riquíssimo esse campo da constelação, que a gente consegue experienciar isso, às vezes como representante, e aí vai, pelo menos para mim, eu vou desconstruir muita coisa e esse julgamento vai ficando cada vez mais difícil. Não que eu não julgue, né? Mas hoje é muito menos. Então, era isso que eu queria compartilhar. Fala, Mônica. Deus, Depois, boa noite a todos. só É, depois que da fala da Mônica, sei que tem uns comentários, mas eu não dou conta de ficar lendo, tá? A gente dá uma olhada nisso. Fala. o Creus, o que que o Bert diria diante de uma tragédia, né? É, nessa, numa tragédia. Eu estou falando isso porque eu tenho um casal de amigos que a mulher morreu agora, num acidente horroroso, uma tragédia horrorosa. Então, aí eu fico pensando assim, não é pena, não. Eu não consigo imaginar como que ter uma admiração por um ca- foi um acidente, né? Era um casal, estão 20 anos juntos, um casal maravilhoso e tal. Resolveram fazer o sonho da vida deles, que era fazer um safari na África. E aí eles estavam no carro, o marido dirigindo, ela do lado, né? Lá era mãe inglesa, parece, né? Resumo da ópera. Ele bateu de frente no carro que tinha 8 pessoas. As 8 pessoas morreram, a mulher dele morreu, só sobrou ele, né?
E, e o cara tá assim, assim, destruído, né? Porque não só. Eu não consigo entender isso como. Não sei, eu não consigo. Não sou assim. Não tenho uma religião assim fervorosa, dizer, era o karma da pessoa, era isso, né? O que que poderia dizer disso, né, diante de uma tragédia, né? Como é que o Bert viria isso? Eu ainda estou meio abalado até hoje, que eu conheço os dois. Ô, Mônica, e ele ainda está preso, porque segundo que ele foi preso como culpado pelo acidente. Eu li a reportagem hoje de manhã. Uhum. Preso? Não, não está preso, não. Ele está no hospital ainda, mas ele tem que ficar sob custódia até sair as coisas, tal, né? Isso Mas, mesmo. mas eu falo assim no sentido dele ter que ele fala na matéria, né? Alguém falou lá que ele fala assim, por que que eu sobrevivi, né? Por que que eu sobrevivi? Acho que Deus tem alguma coisa que eu ainda tenho que fazer. E ela, né? Eu conheço eles trabalharam, né? Ela era assistente do Pitangui, eu trabalhei com eles 17 anos, né? Então eles entraram, eu entrei na época, né? E ela estava fazendo essa pesquisa já há 15 anos, cela-tronco, com a cirurgia e tal. Eu falei, se fosse ele, né? Não sei. Eu acho que assim, continuar a fazer a pesquisa dela, sei lá, né? Não sei. Mas eu não consigo dar forças a isso, né? Eu não consigo entender, assim. Eu sou casal tão bacana, tanta gente ruim. Olha, Deus que me perdoe. Não, para mim foi demais da conta. Casal lindo, um horror. Então, esse negócio de admiração, não é nem pena que eu sinto uma dor por isso, sabe? Coisa. Nessa hora, né, a última fala sua é o que eu iria dizer. É sentir a dor junto. É o luto. Não dá para você falar nada, não dá para julgar, não dá para. É um momento de luto, né? E assim, nas constelações que eu presenciei, ou que eu conduzi, onde aparecia situações assim de muitas mortes, quem sobrevivia, a fala era essa, porque eu, porque, Uhum. né? Não dá para a gente interpretar isso, não dá para a gente dar uma resposta para isso. É um momento de sentir a dor junto mesmo. Porque não é pena, é uma dor horrorosa, É vai dor, além, né? né? Então, assim, Uhum. esse momento de luto, que nem, tipo assim, eu sou meio alienada, às vezes, em notícias, eu não vi nada, né, sobre isso. Mas é um momento crucial, é um momento de luto. E que ele não tem nem o direito de estar sofrendo se ele está sendo julgado por alguma coisa, né? É como se ele não tivesse direito a essa dor. Nossa. Uhum. Então, assim, é um momento de. Que eu estou aqui, Uhum. né? Não dá para fazer outra coisa. Fala, É, Eli. obrigado. Eu não sei Mônica, tirar tanto. Mônica, eu penso assim, sabe? Não tem como a gente falar em admiração diante de algo tão trágico, em primeiro. Uhum. Mas a gente pode olhar para isso com compaixão, compadecer com aquela pessoa. E o Bert, eu me lembro da fala do Bert. Bert, em várias obras dele, ele falava da gente respeitar os destinos difíceis das pessoas, né? E eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é respeitar esse destino difícil, sabe? Olhar, se compadecer daquela pessoa, estar junto com ela, compreender a dor, a dificuldade que ela está passando por aquele momento, mas respeitar esse destino difícil, como o Bert sempre falava. Eu acho que é isso que é um grande aprendizado que o Bert deixou para a gente, porque a gente quer interferir, né? A gente queria que isso não acontecesse,
pessoa está passando por uma tragédia tão grande, uma dificuldade às vezes tão grande, perdeu um ente querido, perdeu um pai, uma mãe, um filho. A gente não quer que a Uhum. pessoa passe por aquilo. Ninguém quer, ninguém deseja que isso aconteça. Mas a gente tem que compreender que isso, que esses destinos difíceis estão muito além do nosso desejo, daquilo que é dado para nós por essa consciência maior. A gente não Uhum. tem esse poder, de fazer que isso seja diferente. A gente pode, como a Cleusa falou, a gente só pode estar junto, a gente só pode acompanhar nesse momento. Uhum. Eu acho que esse é o movimento. Para mim foi uma grande aprendizagem que eu tive dentro de todos esses anos, com os ensinamentos que o Bert deixou para gente, com esse legado, Uhum. para mim foi transformador na minha vida. Poder compreender que existem destinos que são muito difíceis e a gente não pode fazer nada com isso. A gente não pode Uhum. salvar aquela pessoa do destino difícil. A gente só tem que Sim. aceitar, porque está além do nosso poder. A gente não tem esse Uhum. poder. Somente essa consciência maior, né? Não seria Uhum. isso. Agora, uma outra pergunta, assim, que aí eu vejo já de um ponto de vista sistêmico, né? Essa médica, essa que morreu, os dois, o casal era médico, né? Ela foi assistente de um grande médico e tal, não quero ficar falando aqui e tal. As últimas assistentes deles, todas morreram. Não entendeu uma coisa dela, Hum. né? Eu fiquei lá 17 anos, eu acompanhei as mortes, ela é a terceira, quarta. Não é esquisito? Não aguento isso. Hum. Tô louco. Pode haver algo nisso que é aquilo que a gente chama que é algo sistêmico. Talvez todas essas perdas, todas essas mortes, talvez tenham um propósito. Talvez para aquelas pessoas envolvidas nesses processos, que elas possam olhar, né, para aquilo que está acontecendo, para aquelas dores que não foram curadas lá do passado e que ainda estão Não foram reverberando hoje. vistas, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente olhar para aquilo, a- talvez até através de uma constelação, a gente olhar para isso de um outro Uhum. ângulo que a gente não tinha olhado antes, né? Como se fosse se libertar, né? Essas pessoas que se foram, que não tiveram o luto vivido, eu acho, sei lá. Na época foi tirando ela, né? Porque o, 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 o chefão dela já morreu, mas as outras foram, se morreu, pronto, acabou, sabe? E pensa junto comigo, Mônica, não é libertador você exercitar esse aceitar o destino difícil do outro? Não é libertador para todos nós a gente compreender que às vezes a pessoa tem aquele destino difícil, que ela vai cumprir aquele destino difícil, e a gente respeitar, eu acho que é libertador para a gente. Tira um peso sobre nós, que é esse desejo da gente querer às vezes interferir, né, no destino da pessoa, naquilo que ela tem que passar, naquilo que ela tem que experienciar na vida Uhum. dela. Eu acho que isso, para mim, esse assentir que o Bert sempre Uhum. trouxe para a gente, para mim, é libertador. Liberta a gente do Outra desejo, né? coisa que me Tem, conforta, assim, que ela era uma pessoa muito espiritualizada, assim, muito devota de Nossa Senhora, sei lá, com uma fé inabalável. Isso me conforta. ó, tô Uma lembrando pessoa de uma, de boa, uma, tô né? lembrando de uma frase de Buda aqui, mais ou menos assim. Ele dizia que a iluminação ela só é possível quando a gente consegue suprimir os nossos desejos de mudar as coisas da forma que elas são. Somente assim a gente atinge Uhum. esse estado de iluminação que Buda sempre dizia. É você suprimir os desejos de querer mudar as coisas da forma que elas são, né? E aí o Bert veio para Uhum. a gente e falou de que dizer sim para tudo que foi, sim para tudo que é. Aceitar, né? Aceitação. Aceitar. Aceitação é tudo na vida, né? Mas É, assim, no coração, né? Não é aqui. é isso. Ai, meu Deus, obrigado.
esse assentimento, né, que o Eurico trouxe, a lembrança que o Bert traz, ele realmente liberta quando a gente consegue realmente assentir, que é você olhar para aquilo que é, do jeito que é. E porque a gente tem a síndrome do Salvador, normalmente, a gente quer salvar. Então, a gente quer resolver. Daí a gente fica nesse questionamento do porquê. Por que com ele, não com o outro? Quer dizer que o outro seria menos importante, então poderia acontecer do que esse que eu gosto, né? Uhum. Sendo que... Quero tanta gente ruim morrer gente boa. Eu penso, Então, assim, o que é gente ruim, né? que fazem maldades aí para os outros, né? Então, assim, então são muitas coisas que a gente tem que estar trazendo para reflexão, né? Então, esse assentido, nossa, ele pega muito fundo quando se aproxima de nós. Mas quando a gente começa a trabalhar isso, né? Isso vai aos pouquinhos ficando mais fácil, né? Às vezes eu me pego pensando, será que eu fiquei insensível? Né? Tanto que eu mudei depois que eu comecei a estudar e a vivenciar constelações, que é aquela coisa de você olhar para as coisas do jeito que é, sem querer mudar, né, o destino dos outros, porque a tendência nossa é mudar. Né? Eu tenho várias pessoas que eu gosto muito, né, que estão vivendo num processo de demência. Então, assim, se fosse em outra época, eu olhar para aquela pessoa que foi diretora de faculdade, hoje está vivendo num processo de demência, né? Então, você vê todas as teorias que a medicina traz para evitar Alzheimer, para evitar demência, no chão, porque é É uma pessoa que inevitável. eram pessoas que estudavam, que liam, que exercitavam, que ligados em terapias alternativas, integrativas. De repente, de uma hora para outra, a pessoa perde a noção. O tique, o teco deu curto, ponto, acabou. Né? Antes eu ia ficar brigando com esses destinos e querendo mudar. Hoje eu consigo olhar, me oferecer para estar ao lado, para que a pessoa consiga viver de uma forma mais leve dentro dela, tipo assim, que ela tem o necessário, que ela está passando por isso. Então, assim, e é muita coisa que acontece no nosso entorno, se a gente olha, de destinos difíceis. E quando a gente consegue olhar para eles com esse assentimento, né, se colocando no nosso lugar, né, tipo assim, no meu lugar eu tenho força. Daí eu posso fazer alguma coisa. Eu não posso mudar o destino, mas eu posso Sim. fazer alguma coisa. Né? Obrigada. Estou me lembrando aqui também, só para a gente finalizar aí, né, e poder continuar, né, se a Cleusa assim for fazer, né. Me lembro tá me lembrando aqui o triângulo dramático de Karpman, né, vítima, ofensor e salvador. Então a gente tem que sair desses papéis, e esse assentir, essa aceitação, significa a gente sair desses três papéis, porque senão o que acontece é que o triângulo gira. Mudam os personagens, mas continua aquela mesma dinâmica. Quem é vítima acaba se tornando ofensor, quem é ofensor um dia vai para o papel de salvador. E aí não sai dessa dinâmica, não consegue sair dessa dinâmica. A gente só consegue sair dessa dinâmica quando a gente pratica essa aceitação que a Cleusa falou. Eu acho que quando a gente toma essa compreensão desse destino difícil, aceitar o destino difícil do outro, fica muito mais leve para todos, inclusive para quem está envolvido nesses processos, né?
É, e dá para ver como libertação, né? Se libertar, né? Não ficar nesse circuito. Tem razão. Obrigado. Pensa como é difícil a gente assumir o papel de salvador. Cleusa, eu vou ler o que está no chat, pode Tá. ser? Vou só completar uma coisa, daí Pode você. completar, depois eu leio. Eu já vi que a nossa hora já está quase. É, deu branco agora, o que eu ia falar. Não, é esse papel de salvador que a gente coloca, a gente sai do nosso lugar, e daí a gente perde a força, sabe? Então, é, quando a gente percebe isso, é aquela coisa do respirar, do centrar, e tentar voltar para o seu lugar. Porque no seu lugar você vai poder dar apoio para o teu amigo. Mas se você colocar no lugar de salvador, você não vai ajudar. Pode ler, Helena. A Regina colocou, nas palavras de Bert, destinos difíceis geram uma força especial. Por isso eu concordo com Eurico, admirar aqueles que desenvolvem tamanha força. É a pessoa. Aí depois a Antônia colocou que é a pessoa que tem mais amor. Provavelmente sobre quem tem destinos difíceis, né? E eu gostaria. Ah, deixa eu abrir para a Vera, que eu ia falar que eu ia. Então, Vera, só antes de você falar, eu vou deixar uma provocação aqui para a gente refletir na semana. Aqui na página 110, quase no final, que ele fala como nos atrevemos a chamar de maus esses destinos, como se estivéssemos o direito de julgá-los e como se soubéssemos o que é bom, o que é mal. E aí ele fala que vamos um pouco além das nossas ideias, né, que a gente aprende com escolas de psicoterapias, nossos preconceitos, né, ou filosofia, e que ela nos aprisionam a ideias que nos impedem a compreensão desses destinos e de sua grandeza. E aí, tanto nos aprisionam, e eu me lembro de várias dinâmicas que eu vi com mortos, que muitas das vezes não são os mortos que ficam presos a nós que deixamos eles presos e eles não têm paz. Então, a minha reflexão para a semana é assim, o quanto a gente fica aprisionado e quanto a gente aprisiona também essas pessoas com destinos difíceis. Pronto, Vera, pode. Pode falar, Vera Benite. Estou chegando, só um pouquinho. Deixa eu arrumar minha câmera. Oi, gente, boa noite. Bom estar aqui com vocês. Eu penso que fica muito assim em paz quando a gente tem essa. A gente pensa que sabe, né? Não sei se nós sabemos se é verdadeiro o que nós estamos pensando, mas dá muita paz você ver uma pessoa com destino difícil e você está perto, tal, mas você não pega aquilo para você, né? Você não adoece, você você não é nem compreende. Talvez seja por compreender, não é aceitar, que seria uma coisa mais, eu acho, passiva. Mas você compreende, aquilo pertence a ela, né? Se eu posso estar aqui para fazer uma caminhada junto, para que seja menos difícil, mas pertence a ela. E isso, para mim, me dá muita paz. Eu fico até me sentindo culpada de me sentir, sabe? É como se aquilo te pertence e eu não tenho que levar nada, não tenho que levar nenhuma culpa daquilo, não tenho que levar nenhum peso, sabe? Eu penso, nossa, mas como posso pensar assim, né? Não sentir dor. Eu tenho uma empatia, mas aquilo não fica em mim, aquilo pertence ao outro, segundo o que eu penso hoje, né?
eu tenho uma irmã que ela é acamada, e ela é uma pessoa muito alegre e tal, e agora ela está na cama, dependente, né? Então, assim, o que eu posso fazer é ficar perto, levar ela a alguns lugares e tal. Mas eu não trago a dor dela comigo. E aí eu fico pensando, meu Deus, acho que eu sou muito egoísta, porque eu tenho esse pensamento que eu aprendi, entendeu? Que de aceitar tudo, aceitar, não compreender a vida como ela é. Vocês entendem? Vocês não ficam assim, achando que de repente a gente está um pouco fria? Será que é eu que penso? Não sei. O que vocês acham? Alguém me ajuda? Vera, eu diria que, né, diante de um sofrimento tão grande, acho que a dor é inevitável, né, tem aquele ditado, mas o sofrimento é uma escolha, né? Se quiser carregar isso. Então, não é, o Beck não dizia aceitar, ele dizia assentir, olhar para o destino do outro e aceitar do jeito que é, e ver que aquilo é do jeito que é, né? Então, eu me lembro quando ele veio dar aqueles treinamentos em Águas de Lindóia, que ele veio e deu o primeiro módulo, o segundo módulo, e estava tudo pronto para o terceiro, e ele não veio. E isso foi assim muito próximo da data dele vir, né? Que ele estava doente, algum motivo, não deu para ele vir. O Décio e a Ilma, quando mandou o comunicado para a gente que teriam que cancelar o treinamento, eles mandaram essa frase: assentir e soltar. Então, assim, foi muito frustrante, porque a gente estava na expectativa daquela terceira semana com o Bert, e, de repente, não vai ter mais, né? E eles foram, assim, muito éticos, muito dinâmicos, o Décio e a Ilma, que organizavam a vinda do Bert nessa época, né? Devolveu o dinheiro que a gente já tinha pago para eles devolveram tudo. E no comunicado eles mandaram essa frase: assentir e soltar. São coisas que fogem do controle da gente. A gente não tem o controle na mão. A gente está acostumado a estar na frente da televisão, apertando o botão, estar na frente do computador, apertando o botão. É como se a gente tivesse o controle da vida. Mas na vida a gente não tem isso, né? Existe alguém maior, existe uma força maior que a gente não vê, mas que sabe que se está acontecendo é porque tem algo maior na direção. E a gente tem que olhar para esse algo maior, independente do nome, da crença, né? Assentir e soltar. Né? Eu queria deixar essa frase para vocês. Obrigado. Então, assim, eu passo para você, Helena, porque a gente já, né, cumpriu nossa hora hoje. Né? Por mim, a gente fica aqui falando. Você falou do controle, eu lembrei do filme, né? Às vezes a gente sempre fala de filme, então acho que vale a pena assistir aquele filme Clique, se quem lembra desse filme, né? Interessante para a gente ver essa questão do controle. E é isso. Vera Cirineu, obrigada pela leitura, obrigada a todos pela presença, pelas contribuições. Cleusa, obrigada pela sua orientação. E eu aproveito para deixar aqui registrado, até para quem for assistir a gravação, daqui 2 semanas, que é 9 de fevereiro, é feriado em São Paulo, mas nós vamos manter o encontro, tá bom? Então, já para às vezes as pessoas acharem que não vai ter É aula, julho, vai viu, ter encontro. Helena? Você 9 de quis voltar lá julho. no carnaval. Eu falei 9 de abril? Fevereiro. Fevereiro? Não, então 9 de julho.
9 de julho. É feriado só em São Paulo, mas vamos ter o nosso encontro, tá bom? E é isso. Muito obrigada, gente. Foi muito bom, é Obrigada, sempre bom. agradeço as palavras de todos. Muito Eu obrigada. acho que a Adilena caiu, né? Então, na verdade, a Dilena saiu antes, mas ela deixou um recadinho aqui para mim que ela tirou as fotinhas, tá bom? Tá bom. Então, em breve teremos as fotinhas lá no grupo do Facebook. E quem não, de repente, não está no grupo do Facebook, Direito Sistêmico, Grupo de Estudos. E lá também, só relembrando que está tendo a enquete para a leitura do novo livro. E obrigada para quem também, pelo menos para mim, foi a primeira vez, a Mari e a Andressa, que acho que já saiu. Até a próxima, gente. Tchau, Obrigada. Noite, obrigada. pessoal. Tchau. Boa semana para Tchau. todos. Obrigado. Obrigada. Tchau.